Ensinar é troca, né? É troca de saberes, é troca de experiências, é troca de conhecimentos, né? E a gente tem a educação formal, né? Escola, mas a gente tem a educação informal, né? Eu costumo sempre dizer que os meus pais, eles não tiveram, não têm um título, eles não têm uma graduação, não têm uma licenciatura, mas eu rasgaria os meus diplomas em troca do que eles me ensinaram, né? Então, ensinar não é meramente a educação formal, é a gente ser capaz de aprender com a experiência do outro, aprender com a força, aprender com os valores, né? Então, eu entendo que conhecimento, que ensinar, né, perpassa, né, esses aspectos, né, de instruir pela experiência, pelo exemplo, e trazendo, né, e colocando, repassando ao outro os nossos valores. Ensinar, além de ser uma dádiva, um dom, é uma tarefa muito árdua, é uma tarefa que todo dia a gente passa por muitas dificuldades, muitos problemas, mas é um ato de amor, porque a gente vê realidades diferentes, a gente acolhe os nossos alunos com muito carinho, com muita força de vontade e pensando, pode ser até clichê falar, mas pensando que a educação transforma realmente o mundo. Eu tenho exemplos disso diariamente, porque eu trabalho nas duas vertentes. Então, assim, é um compromisso, a pessoa não é uma profissão como outra qualquer. Você sai para trabalhar, você se planeja, você se programa, mas quando você entra em sala de aula, tudo pode acontecer. É tudo diferente daquilo que você planejou, porque você está lidando com seres humanos. Acolher crianças, acolher adolescentes, trabalhar com a mente humana é complicado. Então, por isso é que esse ato de amor, ele tem que vir realmente de dentro. Não é só sair de casa para ganhar dinheiro, não é só por isso. Trabalhar como professora, trabalhar na educação, é colocar a dose de amor todo dia. É um trabalho que você sai de casa e você traz o trabalho para dentro de casa. São Francisco, sem dúvida alguma, ele é um mestre, né? Ele é um professor. Um professor não por palavras, mas um professor por atitudes, por atos. Então, eu conheço tantos professores, né, que falam tão bem de São Francisco, exatamente pela sua metodologia. Francisco tinha uma metodologia. E qual era a metodologia de Francisco? A mesma metodologia de Jesus. Que se nós formos olhar um pouco, é um pouco da metodologia socratiana, ou seja, é aquilo que se chama de método de parturição, ou seja, extrair do outro aquilo que ele tem de melhor. Então, São Francisco, na sua vivência, na sua caminhada com os frades, ele não olhava apenas a aparência, mas principalmente aquele potencial que cada um tinha dentro de si e aquilo que podia desenvolver e dar de uma forma gratuita. Então, era dessa maneira que Francisco agia como mestre, extraindo do outro aquilo que ele tinha de melhor e levando o outro a perceber o quanto ele é capaz de dar resposta a tantas coisas do dia a dia. A palavra ensinar está presente no tema da festa de São Francisco deste ano. E, de fato, Santo Francisco pode ser um exemplo de quem sempre ensinou os seus irmãos a viver o Evangelho. E assim também transmite, através do seu exemplo, esta verdade para todos os que buscam aqui em Canidé fazer sua devoção ao santo italiano. São Francisco não foi professor, mas ele mostrou para a gente como ser professor. Minha mãe disse uma frase para mim esses dias. Ela disse o seguinte, que São Francisco, exemplo também dos professores, a gente acolhe os menores. Quais são esses menores? A gente acolhe pessoas que chegam sem uma carga, sem um conteúdo, a gente aprende e eles aprendem. E São Francisco deixou isso, porque ele acolheu os pequenos, ele cuidou dos pequenos. Ele não é a personalidade do milênio à toa, porque ele deixou vários ensinamentos e um deles foi amar, foi ter empatia, foi ter cuidado, um olhar sensível com as outras pessoas, que eu acho que o que falta na humanidade é isso. Então o ato solidário de ser humano
Eu acho que é o maior aprendizado que qualquer pessoa pode ter, além de conteúdos programáticos. A gente tem que ter esse olhar de olhar para outra pessoa e ter o cuidado, ter o zelo, olhar com simplicidade, porque a educação tem que ser o simples. Porque as crianças, os adolescentes, quando chegam, eles trazem várias situações. E a gente tem que abrir a nossa cabeça para acolher essas situações. E São Francisco era assim. São Francisco, na sua simplicidade, na sua generosidade, com todo o seu amor, ele cuidou, ele deixou tudo de lado só para cuidar de quem precisava. E ser professor é isso, é cuidar de quem precisa. A escola é um espaço para a formação integral do ser humano, e essa foi sempre a preocupação da pedagogia franciscana. A ordem franciscana nunca é demasiado considerar que o ato educativo é um modo de conhecer, de acolher, de amar, de sentir, de servir e de promover o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Ser humano que se revela como um núcleo de relações com a natureza, com os seres humanos, com Deus e consigo mesmo, como ser único e irrepetível em sua essência e existência, como uma unidade integral de múltiplas dimensões e como um ser histórico que se constrói no marco da liberdade e da responsabilidade. Conhecer em que consiste a educação franciscana pressupõe termos presente nossa origem histórica, familiar, geográfica, étnica, cultural e religiosa. A forte experiência de Deus como Pai e sumo bem o levou a uma atitude de agradecimento e de louvor ao Criador por suas maravilhas e o fez irmão de todos os homens e de todas as criaturas. A educação franciscana integra, nesse sentido, o que cada pessoa traz consigo de princípios familiares, culturais e religiosos. A gente vive hoje num contexto em que, eu falo a nível nacional, né, em que há ataques contra a educação. E eu acho que se ela é atacada, ela tem um poder, né? Só é atacado algo que se percebe uma força, né? Então, se eu não envio recursos para a educação, por exemplo, eu quero enfraquecer essa força. Então, eu compreendo que há uma força muito grande na educação. A educação, é até meio clichê a gente dizer, mas a educação tem um poder transformador na vida das pessoas. Seja simplesmente para tirá-la de uma situação de desigualdade, de miséria, até uma situação mesmo de vida, né? Ela conseguir crescer na vida através da educação. Eis porque a educação é um campo de atuação humana em constantes mudanças e, por isso, complexo, exigente e desafiador. Estar a serviço da educação pressupõe, por isso mesmo, uma constante disposição à pesquisa, à análise da conjuntura histórica, cultural, religiosa, política, econômica, sociológica, etc. Cheio de amor, ai,